Bem, na semana passada nós tivemos uma revisão da primeira metade do trajeto e agora nós ingressamos na segunda metade, né? Aqui na semana 9, quando nós vamos estudar nas 9 e 10, né? O objeto de aprendizagem, o quarto objeto de aprendizagem, que é a história das imagens. Ora, nós vimos, né, nas semanas 6 e 7 que o formalismo foi a primeira vertente da história da arte que nasceu já como uma vertente da história da arte, ou seja, ela não foi formada a partir de elementos, né, de empréstimos de outros campos. Ela já nasce preocupada com a especificidade do objeto de arte. O que vai acontecer? Na virada do século XIX para o século XX, uma nova vertente, que inclusive vai se colocar como oposta ao formalismo, né, em grande medida, que é a vertente da iconologia, nasce também preocupada com a especificidade do objeto artístico. Mas em vez dela se preocupar, da iconologia se preocupar com os aspectos fundamentalmente formais, né, plásticos da obra de arte, ele vai se preocupar com os aspectos de significado dessas imagens, como que essas imagens se configuram no sentido da mensagem que elas portam, né, da sua iconografia, de como essas imagens não só se configuram e como essas imagens, qual é o desenvolvimento dessas imagens no tempo, ou seja, a história das migrações iconográficas, das transposições iconográficas, a história das imagens, que é o tema, né, o título, né, da nossa videoaula destas 2 semanas. Para tal, a gente vai ler um texto que é um texto meio difícil, mas é um texto bem contemporâneo de um livro que foi editado no ano passado, que é um livro que foi organizado pelo historiador da arte Stéphane Huchet, e nós temos aqui um texto do Roland Hecht que justamente tem uma visão, né, comparativista sobre essas 2 vertentes, né, o formalismo e a iconologia. Então, observações a partir de Hegel, que é da Escola de Viena, Völkling, que nós já estudamos, Warburg, que nós vamos falar brevemente, e Panofsky, que a gente vai estudar na semana 10. Né? Como material de apoio, a gente vai ter não só essa videoaula, também como um texto, que foi um texto, é um paper, né, de um evento científico que eu escrevi, que chama A História da Arte como Montagem de Tempos Anacrônicos. Embora o texto fale do Warburg em sua relação com o Walter Benjamin, que também é interessante, né, vocês entrarem em contato, vocês devem estudar ao longo do curso algumas obras dele, né, principalmente a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, foi um modo também de dar acesso à importância do Warburg para vocês. Tem um outro material, mas é um texto bastante longo, né, de apoio, que é do Carlo Ginzburg. É um texto que é justamente a metodologia, né, questões metodológicas da iconologia, desde Warburg até Gombrich, que é o autor do nosso primeiro texto, lá do objeto mimesis. A nossa segunda aula dessa semana, então, voltando só, pensando só um pouquinho, né, quer dizer, a gente vai ver a importância do Warburg. O Warburg, ele é bastante difícil de estudar, a gente não vai se dedicar ao Warburg, a gente só vai ser apresentado para ele, justamente porque ele vai problematizar a relação entre forma e conteúdo de um modo muito especial e que não chegou a se configurar efetivamente como uma metodologia, né, iconológica, né, porque ele tem uma proposta extremamente aberta e que hoje, né, contemporaneamente, está sendo relida, né, pesquisada, porque ela tem muito a ver com os nossos dias e foi mal compreendida em sua própria época, né, nos anos 10, nos anos 20. Ora, na segunda semana deste objeto, né, a semana 10, a gente vai estudar o autor que fez parte, né, do Warburg Institute, né, do Círculo de Warburg,
mas que acabou por criar um método extremamente objetivo, positivo, de análise de obras de arte, que acabou, embora o método fosse o método da iconologia, acabou ficando conhecido como o grande método da iconografia, né? Que é Erwin Panofsky, de quem também vocês devem conhecer alguns livros. Vocês devem ver na bibliografia complementar, tem vários livros dele, né? Ele é um dos autores da história da arte mais traduzidos para o português, inclusive. Nós vamos ler então esse texto, que foi o ensaio introdutório de um livro de 1939 chamado Estudos em Iconologia, e que foi reeditado. Warburg já vivia nos Estados Unidos nessa época, né, em 1939, e foi reeditado em 1955 como um dos capítulos de um outro livro chamado Significado nas Artes Visuais, e ele recebeu então o nome de Iconografia e Iconologia, uma introdução ao estudo da história da arte da Renascença, né? Esse texto é um texto muito, muito, muito interessante. Ele é um texto muito utilizado, eventualmente mal utilizado, né? Se a gente entende o livro como um receituário para analisar a obra de arte, ele vai ser fatalmente mal utilizado, porque ele é muito mais interessante do que isso, muito mais profundo e tem uma potência muito maior do que essa. Mas é importante vocês entrarem em contato, né, com esse texto. Por que eu utilizei a segunda edição do texto e não a primeira? Porque houve uma revisão importante que é comentada, inclusive, no material de apoio, que é um outro paper, né, de congresso também, que eu elaborei, que é a problematização do método iconológico panofskiano na historiografia da arte, que é um texto recente, inclusive. Enfim, não temos propriamente galeria de imagens nessa semana, mas vocês podem, vários exemplos são utilizados, vocês podem se reportar às galerias anteriores, principalmente de Renascimento, né? Vocês também vão ter um exercício de análise de obras, que vocês vão poder, inclusive, traçar uma comparação em relação ao exercício que vocês fizeram a partir do texto de Vevlin. Desejo um bom trabalho a todos e até a próxima semana.